Então, hoje, 8 de março de 2023, vamos falar hoje algo que eu considero muito importante. Vamos falar sobre Israel, a igreja. Todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor Salvador, como diz a Bíblia, fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Nessa reflexão de hoje, eu quero trazer o que a Bíblia diz sobre Israel e qual é o nosso papel. Nosso de quem? Da igreja e também dos judeus. Eu quero passear pela Bíblia, desde a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, até os dias de hoje, passando pela restauração do Estado de Israel em 1948. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saiba mais sobre o papel da igreja para com Israel. Também eu sempre peço e vou continuar pedindo para assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto. Assim você vai ser notificado de cada novo vídeo no canal. Vou pedir também para compartilhar a página do Facebook, esse vídeo, comentar. Assim pode haver maior distribuição. E quem sabe não tem alguém nesse exato momento precisando de ouvir essas palavras. Bom, então eu vou começar com o plano de Deus para Israel. Começa como? Com a aliança de Abraão, de Isaque e Jacó. Então vamos ver a aliança de Abraão, ela aparece aonde? Em Gênesis 12, 1 a 3. E eu vou ler aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Desculpa. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa fundamental de Deus para Abraão, que estabelece as bases da aliança. Deus promete abençoar Abraão, dele fazer uma grande nação e o mais importante, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como assim? A gente vai ver como assim. Aí Deus poderia ter parado em Abraão, mas ele renova a aliança em Isaque. Vamos ver lá em Gênesis 26, 4. Tá assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio da tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus renovando a promessa com Isaque, confirmando que a descendência será numerosa e que todas as nações serão abençoadas através dela e que haverá uma terra. E que dará uma terra, há um lugar, há uma aliança, mas há um lugar. A aliança foi com Abraão, com Isaque, e a promessa de que haveria um povo e haveria um lugar. Aí vamos lá em Gênesis 28, 4, que vai falar aliança com Jacó. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então é a terceira vez. Deus promete isso para Abraão, para Isaque e Jacó. Então Deus reafirma a promessa a Jacó, enfatizando a vastidão e a descendência e a bênção universal que vai acontecer através dela. E então, aí a coisa continua. E isso está acontecendo há milênios, não é? Abraão nasceu, se a gente olhar lá em Gênesis e fazer as datas, né? Ele nasceu em 1948, depois de Adão, de acordo com a Bíblia. Então, se a gente for falar, tem mais ou menos 4.000 anos essa aliança. Agora, o que
a gente vai falar sobre essa aliança. Ela é eterna, ela não foi revogada, ela não será revogada, porque Deus não pode voltar à sua própria palavra, todas as promessas dele são dignas. Senão a gente não poderia acreditar em nenhuma outra promessa. Se ele falhasse com as primeiras, a gente ia falar, então ele vai falar com as outras. Então, a aliança é eterna. Então, vamos ver o que está escrito em Jeremias 31, versos 35 a 37. Está escrito: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, aqui está explícito que essa aliança é eterna. E você sabe, quem já leu a Bíblia, sabe que a história do povo de Israel é como a nossa história. Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal. Então, eles, ao longo desses milênios, houveram momentos que eles desacreditaram que Deus era o Deus deles. E assim foi, é como a gente, Até você agarrar firme com Jesus, muitas vezes a gente fica, tipo assim, balançando de lá para cá. E isso aconteceu com Israel. Então, muitas vezes ele foi julgado, ele foi repreendido. Inclusive, até em Gênesis fala, porque essa aliança ela era condicional a seguir o que Deus estava falando. Então, nesses idas e vindas, Deus promete uma restauração. Eu vou separar apenas o versículo aqui de Ezequiel 36, 26, que diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E essa promessa nos alcançou também, através do Espírito Santo, que ia em Jesus. Mas vamos por partes, E então, Jeremias também fala, porque há um julgamento de Deus. Como eu disse, a aliança, ela era condicional. E aí, em Jeremias 16, verso 18, fala assim: primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Isso Jeremias está criticando Israel e profetizando que se eles abandonarem, o Senhor vai pagar em dobro a iniquidade deles. Olha, se a gente olhar, ai de nós, brasileiros também, que temos praticado a iniquidade, mas a esperança na promessa de Deus e a fidelidade das promessas faz a gente continuar caminhando e não se abater, porque a justiça de Deus não tem como ela estar junto com a iniquidade. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão extraordinário, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se a gente fosse olhar para nós mesmos, tanto na minha vida pessoal, quanto na vida do meu país, eu ia falar, não tem chance para mim, porque eu rejeitei o Senhor, eu só fui conhecer o Senhor aos 26 anos. Durante esses primeiros 26 anos, eu não queria saber de Deus, não queria saber. Então, e assim é a história de muita gente. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele preparou um plano para restauração. E aí, o que
Deus faz? Ele diz que já julgou o seu povo e pede a intercessão do povo. Isso está onde? Isaías 40, 1 e 2, que diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, de Deus não se zomba. Não adianta você falar assim, eu pequei, mas azar, Deus vai me perdoar. Se não houver arrependimento, não tem como, né, o perdão chegar. Agora tem algo extraordinário. É que, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Abraão, Isaque e Jacó. De que povo? O povo judeu. O que esse povo tem a ver conosco? Tem a ver que Jesus era judeu. Nasceu em Israel, viveu segundo a lei, praticou tudo. O que ele fez foi corrigir os fariseus, né? E em Efésios, Paulo coloca claramente o plano de Deus, que é a união dos dois povos, os judeus e os gentios. Gentios são quem? Aqueles que não têm o sangue judeu. Mas o Senhor, como que poderia haver uma promessa para todos os povos? Através da união entre aqueles que eram judeus e os que não eram judeus. Por isso, Efésios 2, eu vou ler aqui os versos 13 a 16, diz: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, na carne de quem? De Jesus, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Que corpo é esse? É a igreja de Jesus Cristo, que é composta de judeus e gentios. Então, nós somos parte dessa igreja, foi a primeira fala, né, que eu iniciei a reflexão de hoje. Todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, segundo a Bíblia, somos parte da igreja de Cristo. Então, aí o que nós vamos falar? Há uma fala, ou múltiplas falas, daqueles que acham que Deus rejeitou a nação de Israel e que a igreja substituiu Israel. Só que isso não encontra respaldo na palavra de Deus. Porque Deus não rejeitou o seu povo e a nação tem promessa de redenção. Vamos ler aqui mais 5 versículos. Está lá em Romanos 11. Você pode ler todo o capítulo. Aliás, a gente, como cristão, tem que ler a Bíblia toda, porque uma coisa encadeia com a outra, não tem nada que você possa julgar fora e nada que possa estar além. Tudo é um plano, um projeto de Deus, que cada versículo, cada palavra se encaixa no plano de Deus. Então, olha só, Paulo mesmo pergunta, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? E ele responde, de modo nenhum. Quem é esse povo? São os judeus. Jesus era judeu, viveu como judeu. E assim todo Israel será salvo, tem uma promessa, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha, assim, é extraordinário como é que tudo vai se fechando. Então, é a vinda de Jesus como Filho do homem que cumpriu essa promessa de redenção para todos que creem em Jesus. E tem que ser pelo sangue de Jesus, pela fé, por acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Então, Paulo também fala, não há acepção de pessoas, não há separação de pessoas, não há grego, nem judeu, nem romano, nem povo algum. Todos são um em Cristo Jesus, podem ser um. Em potencial, Deus preparou. Deus fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, através dessas famílias, Deus gerou um povo, através desse povo gerou um estado. E aí, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E desse povo surgiu o Messias, o Senhor, o Salvador, para que todo aquele que nele cresce tenha vida eterna. Esse é o plano de Deus. E a aliança de Deus é irrevogável. E aí, você vai falar, não, mas Israel, que Israel é esse? É o Israel que está lá no mesmo lugar que sempre esteve. Jesus andou pela Judéia, pela Samaria, por todas as partes de Israel. E é o mesmo, são as mesmas cidades, os mesmos locais de hoje. E Jerusalém é o centro. Então vamos ler 3 versos aqui a respeito de Jerusalém. Vamos pegar o Salmo 48, 2, que diz assim: seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Aí lá em Mateus, você fala, não, mas isso é Velho Testamento, então vamos ler Mateus 5,35. Quando o Senhor está falando, não jure, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Mateus está relatando o que Jesus falou. É a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? É Jesus. Em Ezequiel 5,5 está escrito, assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então, assim, se você olhar Jerusalém e traçar uma linha, você verá que ela é o centro do mundo. Mas aí, eu queria mostrar mais alguns versículos para dizer que Jesus é o cumprimento da promessa. Então, em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falassem de muitos, mas como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, está explícito quem é o descendente. A promessa se cumpriu em quem? Em Jesus. Então, Paulo está explicando nesse versículo que a promessa feita a Abraão se cumpre em Jesus Cristo. Ele é a semente de Abraão, através do que todas as nações serão abençoadas. Em Mateus 1,1, ele fez questão de colocar a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, o Evangelho de Mateus, ele começa traçando a genealogia de Jesus até Abraão, mostrando que ele é o cumprimento da promessa de Abraão. Também em Atos 3, o verso 25, 26. Vós sois os filhos do profeta e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus, havendo ressuscitado o seu servo, primeiramente o enviou a vós para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte de sua maldade. Então, Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Ele foi enviado para abençoar o povo, chamando cada um ao arrependimento.
E aí eu falei, mas agora tem a igreja. Quem é a igreja? A igreja é um instrumento da missão. Em Mateus 28, 19 e 20 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, cumprindo a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Atos 1:8 está falando, antes desse envio, o Senhor fala, é-me dado todo o poder na terra. E aqui em Atos 1:8 está falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, hoje, Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e nos enviou o Espírito Santo. Então, essa é a promessa do Espírito Santo para capacitar a cada um dos seus seguidores a serem as testemunhas. E 1 de Pedro 2,9 também fala da igreja como instrumento da missão. Vós também, Pedro declarando sobre nós, a igreja, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse povo escolhido são os judeus e gentios, a igreja de Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, para proclamar as virtudes de Deus e levar a luz do evangelho para o mundo. Aí você pode me perguntar, mas quem falou que o Israel de hoje, o Israel moderno, é o Israel bíblico? Vamos ver 2 versos. Ezequiel 36, o 24 a 28. Eu vos tirarei dentre as nações e vos ajuntarei de todos os países, e vos trarei para a vossa própria terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Até esse versículo a gente já leu antes para falar da renovação, né? da redenção. Porém, dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então a profecia se cumpriu. Olha, Isaías 66:8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num dia só? Pode-se dar à luz um povo num instante? Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Esse é o Israel físico, o Israel moderno, que representa e que carrega todas as promessas de Deus. E agora? E essa tal teoria da substituição? Daqueles que falam, não, Israel rejeitou Jesus, a igreja substituiu. Mas isso não tem como, porque Deus não pode, ele é fiel às suas promessas, ele não tem como mudar. Em Romanos 11:29 está escrito, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, nós vimos lá em Jeremias, vimos nas outras passagens, que se o sol, a lua não surgir mais, aí ele iria rejeitar, mas ele já fez aliança. Então, Deus não tem como mudar. Então, pela fidelidade das suas promessas, isso se cumpriu. Então, a igreja não substituiu Israel. Dos dois povos foi feito um. A igreja de Jesus tanto vai ter judeus quanto gentios.
E agora vamos detalhar um pouquinho. Eu falei, né, caminhei pela Bíblia, agora eu quero me dirigir diretamente a você que faz parte da Igreja de Jesus. Ou aquele que quer fazer parte, ou aquele que um dia vai conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Qual é o projeto de Deus para a igreja? O plano de Deus para a igreja não se completa sem passar por Israel e Jerusalém, a cidade do grande rei. Deus nos deu a Bíblia para, através dela, conhecer e entender o que ela diz sobre Israel e qual é o nosso papel no plano de Deus. Então, o nosso papel é o quê? Consolar Israel. Isaías 41:2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A gente já leu, é a segunda vez, mas isso eu quis ressaltar porque é o projeto de Deus para a igreja, consolar Israel. Orar por Israel. Isaías 62, eu vou ler 4 versos, o 6, o 7, o 11 e o 12. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar o Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. E os versos 11 e 12. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Então, vemos orar, consolar Israel, orar pela paz de Jerusalém, porque Jerusalém é o centro de tudo, é o centro do mundo. Então, Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, resumindo, o que a igreja deve fazer? Abençoar Israel, o seu povo. Orar, consolar, interceder por Israel. A intercessão você pode fazer de longe, mas pode fazer de perto também. De perto também vai significar que você está contribuindo para o crescimento do país. Então, você vai lá, você gastou em hotel, em comida e tudo, você está contribuindo financeiramente. Você ir pisar os pés na Terra Santa cumpre profecias. Também é importante a gente entender o papel de Israel no plano de Deus. E o versículo-chave, no meio de tantos versículos, foi difícil escolher um. E, na verdade, eu não consegui escolher um. Fiquei com o Efésios, capítulo 2, o verso 13 a 16. E eu vou repetir aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes preso. Vós quem? Os gentios, porque eles são a oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados na oliveira. Então, agora, em Cristo Jesus, a gente encontrou a paz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, na carne de quem? De Jesus, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Que novo homem é esse? É um homem que vive para agradar a Deus, independente da lei. A lei é uma lei moral, a gente faz bem em seguir a lei, mas nenhuma pessoa consegue seguir a lei por si mesma, com sua própria força. A gente precisa do Espírito Santo de Deus. Então, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, ele morreu no nosso lugar, pagou o nosso preço e nos capacitou a segui-lo. Então, é pela cruz que reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E esse corpo é a igreja de Jesus, composta de judeus e gentios. Então, já vou concluir, né? A promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó de abençoar todas as nações se cumpre em Jesus Cristo. A igreja composta de judeus e gentios é um instrumento de Deus para levar o evangelho ao mundo e fazer discípulos de todas as nações. No final dos tempos, Cristo entregará o reino a Deus Pai e ele reinará para sempre. A história da salvação é uma narrativa contínua que se move em direção ao crescimento, ao cumprimento final do propósito de Deus de redimir a humanidade e restaurar todas as coisas. E por fim, vamos repetir. Eu te agradeço pelo amor incondicional que Jesus me ofereceu. Eu agradeço a Deus Pai. Eu agradeço, Deus Pai, porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não serei surpreendido batendo contra Deus ao não abençoar e orar e apoiar Israel. Eu estou reconciliado pela cruz com os judeus, pois agora somos um corpo, a igreja de Jesus com judeus e gentios. Deus abençoe a cada um de vocês, tenha uma ótima semana na luz e na graça do nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração e até a próxima semana.